Oi, sabia que falta menos de um mês para começar o 2026? Sendo assim, é hora de ficar bem informado com os melhores animes da próxima temporada. Eu lhe trago romances, eu lhe trago secais, eu lhe trago draminhas e eu lhe trago continuações maravilhosas. Portanto, já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho, porque eu garanto tanto essa merda que essa lista é a própria lista que eu vou assistir, tá ligado? Então, se tiver coisa ruim, eu me lasco no processo também. No momento eu tenho para vocês 9 continuações e 15 coisas novas. Portanto, vamos para as continuações. Soul no Frieren segunda temporada, senhoras e senhores. Amizade, eu admito, o diretor da primeira temporada saiu pra essa segunda e isso me dá um pequeno cagaço. Mas pelo trailer, continua sendo Frieren. Continua sendo Frieren, só segue reto. Não tem motivo nenhum pra você ter medo. Apesar de que é outro diretor. Vamos ver como é que o cara vai se sair. Um dono de bet, uma garota com surpresinha e um advogado muito mal pago. Senhoras e senhores, terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Gente, eu não preciso dizer nada. É a mesma coisa da segunda temporada. Os caras tiveram tido mais tempo ainda pra fazer uma coisa mais alto nível ainda do que teve na segunda temporada. Que os caras disseram que não foi nem 80% do que eles queriam. Então, aqui é só vai. Amigos, última temporada de Fire Force. Cara, eu juro que eu nunca assisti Fire Force assim direito, pegando pra assistir e vendo tudo. Mas eu sempre fico com vontade de ver, principalmente fazendo um vídeo desse, cara, que parece tão bom. Por que ninguém fala nada dessa coisa? Não é aquilo, né? Um dia, se Deus quiser, eu mesmo vejo e faço um vídeo. Um anime que eu assisti e terminei, não tenho opinião nenhuma por motivos que eu não sei. Segunda temporada de Hell's Paradise. Aqui nós temos o maior romântico que já foi encontrado no período Edo. Nós temos também uma mina bem gente boa. Temos essa daqui que tenta te enganar de tudo quanto é jeito, mas mesmo assim continua sendo carismática pra legal. Enfim, o anime é maneiro. Assista se você quiser. Se você é que nem eu que não lembra de nada, aí vai a seu critério. Trigun Stargaze. Eu admito que eu nunca assisti Trigun, nem a primeira versão de 1000 anos atrás. Nem essa agora em 3D, que inclusive é muito bonita e muito legal. Mas vamos ser sinceros aqui, senhoras e senhores. Se você quiser ver, achar muito maneiro, Vashes, Touro da Boiada e tal, e todas as historinhas malucas que tem nisso daí, se você quiser ver, veja, de verdade. O 3D não atrapalha em nada, é lindo, tá ligado? Tem muita cena muito foda nisso daqui. Segunda temporada de Matose Rei no Slave. Rapaz, esse daqui tem pano pra manga, porque, senhoras e senhores, trocou tudo. Trocou design, trocou estúdio, trocou diretor, trocou tudo, tá ligado? Já de cara no trailer a gente já viu uma diferença bem clara, que é o fato de que não tem CGI. Pelo menos eu não vi. Mas não tem, coisa que tinha bastante até na primeira temporada, tanto quando o protagonista virava aquele bichão doido, tanto com os monstros doidos que apareciam. Mas, se por um lado a gente não sabe muito bem como é que fica a questão da ação, por outro, o Echizão fica mais poderoso, porque foi pra Passione, que é um estúdio muito bom nisso, não é, Shizoku Reviews? Segunda temporada de Boku no Hero Vigilante. Ah, Vigilantes, Boku no Hero com uma ideia verdadeiramente muito boa. Mas se você gostou da primeira temporada, pode seguir reto que vai ser maneiro do mesmo jeito. É o mesmo povo trabalhando. E só pra deixar constado, o máximo que tem é uma propaganda de Boku no Hero junto com Boku no Hero Vigilantes. Porque trailer que é bom ainda não saiu, minha gente. Tá meio cedo, infelizmente. Mas eu atualizo datas e por aí vai na descrição quando sair. Terceira temporada de Oshinoko. Irmão, eu não vejo isso, mas eu sei que é bom. Então se tu quiser ver, vai de boa que tá maneiro de qualquer jeito. E só pra deixar claro, eu não sei se é nessa temporada que acontece o incesto, mas é bem possível, eu não sei, mas pode ser que seja. Hime-sama Gomo no Kandesu 2. Esse é aquele típico anime que eu acabei encontrando por aí e eu recomendo até para o morto se eu encontrar, porque é muito legal, cara. Ai meu Deus, como isso é bom, como é bem feito, como é engraçado. E o pior de tudo, te deixa morrendo de fome, cara. É bom pra tu ver depois que tu chega do trabalho e vai jantar. É maravilhoso pra isso, confia em mim. Bom amigos, essas foram todas as continuações dessa temporada. Agora sem mais delongas, vamos pra tudo que é novo nessa porcaria. Sei Hantai Kimi Toboku. A história é simples, é o famoso caso impossível da mina super energética e extrovertida que por algum motivo milagroso acaba se apaixonando e gostando muito do moleque quieto que gosta de ficar no canto e que é muito direto. Já deixo cravado aqui, melhor e mais divertidinho comédia romântica da temporada. Bom, isso é só opinião, mas de trailer o que eu posso dizer é que tá muito bonito, muito bem dirigido, muito engraçado. Pode ir que provavelmente vai dar bom. Shibou Yugi Demeshi Okuo. 6 minas entram nos jogos mortais da vida para no fim das contas, se conseguirem sobreviver, ganhar uma grana por aí e se sustentar. E a mina de cabelo prateado e heterocromia aí, basicamente já fez isso tantas vezes que pra ela é fichinha. Parece bem feito, o diretor até onde eu sei é muito bom, mas o que eu acho muito interessante de se notar é o quanto o autor lá da Light Novel gosta muito de deixar as minas muito bonitas na novel. Além de que parece que botaram bastante isso no anime. Então se você quiser ver minas bonitas fazendo um monte de coisa que podem matar elas, ao mesmo tempo que um monte de gente rica doida assistindo elas basicamente quase se matando, aí, é pra você, meu querido amigo.
Mas vamos começar com os isekais, já começando com Kizoku Tensei. Eu reencarnei como um nobre e agora eu tenho altos poderzinhos maneiros e poderosos. Eu acho que já dá até pra imaginar o que é isso daqui, mas deixa eu contar a historinha. Basicamente, um cara reencarna num moleque que é um nobre de baixa categoria. Aí um dia o príncipe herdeiro morre. Aí um monte de gente entra na batalha para se tornar o próximo rei. No fim das contas, ele acaba se tornando o rei porque ele é mais poderoso que todo mundo, mesmo sendo uma criança. Confia em mim, você não precisa pegar isso daqui se você não quiser. Mas sendo um isekai normal, do nível bom de animação, que não parece que vai ser uma atrocidade, um erro na Terra, eu acho que pode até ser legal. Se você quiser dar uma chance, pode ver. E para o segundo isekai dessa lista, eu vos trago Tensei Chitara Dragon, um primo de Tensei Chitara Slime. Por esse motivo eu decidi assistir, mas vejamos a sinopse. O mano reencarna lá, só que ele não entende nada porque basicamente ele era um ovo. Aí, meio que tentando sobreviver numa floresta super perigosa, um dia ele é Claude e percebe que era um dragão. Eu não vou mentir, eu acho que a produção pode virar geleia com o tempo. Mas apesar da ingenuidade da minha parte de achar que isso aqui pode ser legal, eu ainda tenho esperança. Portanto, se você estiver vendo o trailer nesse momento e pensar, interessante, talvez valha a pena, mas eu dou a dica, pega 3 primeiros episódios e assiste. Se você sentir que com o tempo tá degringolando ao ponto de parecer boneco de palitinho se mexendo, então não precisa ver não. Okiraku Ryoshu no Tanoshi Ryoshi Bouei, ou como eu prefiro chamar 1 milhão de vezes mais, Clash of Clans, o anime. Fim, acabou, é isso daí, tá ligado? E o mais engraçado é que eu não tô nem de sacanagem, a história é literalmente Clash of Clans. Um mano acabou sendo reencarnado no moleque. O moleque era até inteligente e tal, mas quando foram ver a magiazinha especial dele, não tinha nada a ver com porrada. Então, os nobres, né, que era a família dele, mandaram ele pro interiorzão lá pra tomar conta de uma vila. E no fim das contas, a habilidade dele era criar qualquer coisa que ele imagina. Então você já sabe onde é que isso vai dar, Clash of Clans. Esse daqui, diferente do último Isekai, tem produção. E produção interessante e divertida. Portanto, se você se interessa pela ideia de um Clash of Clans versão anime, e ainda por cima divertidinho, com waifus e coisas engraçadas acontecendo, tá aí, meu querido amigo. Momento Yorkzinho Traduções. No grupinho do herói havia uma mina bonita pra cacete que eu me declarei à primeira vista. E sim, o nome que eu acabei de traduzir com a minha cabecinha é a sinopse do anime. E esses autores estão com muita criatividade, cara. O nosso querido protagonista acaba sendo reencarnado no mundo aí onde ele está, e ele acaba se tornando um demônio. E portanto ele acaba indo trabalhar pro Lorde Demônio e acaba encontrando, né, o grupinho do herói. E ele acaba se apaixonando à primeira vista pela clériga deste grupo, que ele mete a porrada logicamente, né, o trabalho tem que ser feito, mas no fim das contas ele acaba pedindo ela em namoro e é isso daí. Infelizmente, Isekai é uma maldição tão poderosa que chegou até nos comédias românticas. É complicado, minha gente. Mas não parece ser tão ruim desse jeito, não. Então, se você quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada. Não vai explodir na sua frente tão ruim. Pelo menos eu acho. Mayonaka Rush 2. Pega a visão que essa daqui dava um filme do Adam Sandler muito facilmente. Quando era criança, um moleque escutava por uma rádio uma pessoa falando com uma voz muito bonita e tal. E ele acabou se apaixonando por aquela pessoa, porque no fim das contas ajudou ele em momentos muito difíceis. E tentando de todas as formas possíveis encontrar essa pessoa, mesmo depois da rádio ter falido, ele buscou e buscou, e a única informação que achou é que essa pessoa estaria em um certo momento, em um certo local, numa escola, que ele tentou de todas as formas entrar só para justamente encontrar essa pessoa. E indo justamente para o clube de rádio, onde ele achou que tinha escutado essa voz novamente, ele encontra um monte de mina lá, que tem um monte de voz parecida, e agora o cara tá no Among Us tentando descobrir quem é o impostor que ele tanto gosta. Eu admito, essa daqui é provavelmente minha segunda aposta de favoritos para anime de comédia romântica. Se isso daqui não for interessante, algo de certo não está errado. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas alguma coisa de bom Mushoku Tensei fez. E no caso foi esse anime aqui, Sentenced to be a Hero. Nesse mundinho aí, a pior desgrama que pode acontecer na sua vida é basicamente mandarem você para ser um herói. Onde eles basicamente mandam você pra linha de frente de uma guerra contra um monte de monstro do Lorde Demônio, e você vai se lascar lá. E o pior é que nem morrer tu vai, porque os caras vão te ressuscitar na hora que você morrer. Então você vai ser um soldado desgramado que vai viver pro resto da vida se matando, se morrendo, tudo por nenhum motivo. E no fim das contas, nosso querido protagonista é um desses casos, e ele foi condenado a toda essa atrocidade por ter matado uma deusa. E aí nesse momento, ele acaba encontrando outra, onde ele forma um acordo para tentar mudar toda esta merda que acontece com ele e com todas as outras pessoas que são consideradas heróis. Boa parte do povo que faz Mushoku Tensei tá nessa historinha bem aqui. Além de que tem trailer dessa coisa, que tá rodando por aí, ainda do começo do ano, tá ligado? Isso sem contar que tá lindo, provavelmente vai ser o anime mais bem feito de coisa nova que tá lançando essa temporada. Então, irmão, de verdade, a única coisa que poderia estragar isso daqui de algum jeito é a história, e nem isso eu acho que vai ser ruim, então veja. O anime anti-feio, Uruashi no Yoi no Tsuki. Não é que eu não tenho uma pessoa feia nesse anime, não é Bleach, compreendeu? A questão que eu quero dizer aqui é que eu acho muito engraçada a sinopse. Basicamente, uma mina é famosinha e tal,
por ser muito bonita. Lógico que é por ser mais parecida com um homem do que qualquer outra coisa, mas sim, ela é conhecida por ser muito bonita. E aí um dia ela acaba ficando impressionada. Que ó, eu achei um cara que é mais bonito do que eu. Louco, ele ainda me vê como mulher. Louco, que isso? eu tô ligado que a carcaça aqui não é das melhores, mas pô, esse anime aí tem uma autoestima lá em cima, tá ligado? E não tem muito o que fazer, ele é bem animado, bem feito, bem desenhado, então fazer o quê? Não tem muito pra onde correr, é bonito de qualquer jeito. The Darwin Incident. Monkey. Esse anime é estranho, muito estranho, a sinopse é estranha, tudo é meio estranho, mas vai ser bem feito. E no caso a sinopse é que estavam fazendo experimentos muito loucos numa chimpanzé e no fim das contas um grupo lá não gostou. Foi lá, destruiu todo o laboratório e raptou ela. No fim das contas descobrem que ela estava grávida e que, na verdade, o que nasceu dela é uma mistura de humano com chimpanzé. E no fim das contas conta a história desse Monkey. híbrido sobrevivendo no mundo, indo para uma faculdade, em meio a uma empresa doida tentando capturar ele até onde parece. E, senhoras e senhores, que coisa estranha. E tem a chance de ele ser ou muito filosófico, ou muito acha que é filosófico, mas não é. E eu não sei qual é o estado que esse anime está nesse momento, mas honestamente, eu só tô... Monkey. Prism Rondo. Este aqui já vale avisar que é lindo, muito lindo, em questão de... tipo, produção, não tem nem o que dizer. Você não precisa olhar pra produção pra saber se quer ver, é mais questão de história mesmo. Então vamos para a sinopse. Lá pra 1900, época em que os japoneses ainda não tinham sofrido de radiação, por esse motivo não tinham se tornado o que são agora. Basicamente, uma garota lá vai para a Universidade da Inglaterra para estudar artes e promete para os seus pais chatos que se ela não se tornar em meio ano a melhor aluna da escola inteira, ela poderia voltar para sua casa lá no Japão e parar de sonhar com essas besteiras. Ela tenta fazer isso, só que tem o impedimento de um aluno extremamente rico e talentoso, que provavelmente é um interesse romântico que ela encontra no meio de uma ponte perdida. Como eu já disse antes e repito, a Witch aqui fez trabalho de mestre. Em questão de beleza, isso daqui não tem nem o que dizer. É lindo, tá ligado? Em todos os sentidos. O que vai te interessar para saber se você quer ver mesmo é a história. Se você gostou do que eu acabei de dizer, veja. Não, não. É simples assim. Porque bonito é. Kaya-chan Wako Wakunai. Dark Gathering teve um filho e, no fim das contas, é esse negócio bem aqui. Porque, tipo, é literalmente a história de uma criança que vê espíritos, a professora percebe isso, e a partir desse momento, eles vão tentando lidar com essa situação. Porque a guria também consegue exorcizar os espíritos e tal. Sei lá, eu acho que pode ser bem interessante. Porque terror é uma coisa que a gente não tem muito. E como é feito pelo mesmo povo que fez Dark Gathering, então pode ser que saia uma coisa boa daqui também. Toumei Otoko to Ningen Onna, um cara invisível que acaba se apaixonando por uma mina cega e ela também se apaixona por ele. O ponto é, eles trabalham na mesma agência de detetives, tentando investigar mistérios envolvendo coisas sobrenaturais, né? Ele é um homem invisível, eles trabalham com a furry, mas eu te pergunto, como é que acontece um romance entre uma mina cega e um cara invisível, tá ligado? Isso daí é o tipo de curiosidade que eu nunca tive, mas que agora eu tenho. E para terminar essa lista, os animes chineses que com certeza daqui a um tempo vão estar começando a dominar essas listas, que no caso é Bekin. Um autor de uma história, basicamente estava escrevendo sua historinha de boa, aí ele escreve uma coisa que ele gostou muito de ter feito, só que os fãs odiaram. E no fim das contas, um fã amaldiçoa ele, aparentemente, e manda ele para o mundo da história dele como um careca normal lá, aleatório, compreendeu? E no fim das contas, sabendo tudo que sabe sobre a história porque ele mesmo criou, ele se torna Ultra Mega Blaster Faster poderoso, o Saitama da China. Queria começar dizendo que eu não tenho certeza se isso daqui vai ficar famoso de verdade pra nós aqui do ocidente, porque, honestamente, os únicos animes chineses que realmente fazem diferença pra gente é que nem To Be Hero X, que é dublado ou em japonês ou em português, porque, pelo amor de Deus, anime em chinês é impossível de se assistir, mas a termos de beleza e do quanto isso daqui parece interessante, pelo menos aparentemente, senhores, nós temos um anime muito bom, viu? Pelo menos em questão de produção. História é meio difícil de saber, porque a China faz coisas diferentes em relação à história. To Be Hero X e Lord of the Mysteries tá aí pra provar isso, mas sim, parece que vai ser muito maneiro, se a gente conseguir ver, inclusive, né? E o segundo Donghua / anime chinês da nossa lista, Terror Man. Algo curioso sobre esse anime e o anterior, que são chineses e tal, produzidos, não foram produzidos no Japão. É interessante notar que eles têm trailers e tal, os trailers são maneiros. O trailer de Terror Man é inacreditável de tão interessante que é feito, mas eu tenho minhas dúvidas se isso vai realmente lançar em janeiro, porque não tem informação nenhuma. Data. E quem fez essa coisa? Não tem informação, moleque. Não
tem, tá ligado? Eu sei que a China podia disponibilizar quem fez o negócio, né? Pelo amor de Deus. Nem voz tem, tá ligado? Mas sim, vamos ter esperança e ver no que isso daí vai dar, porque pelo menos o trailer tá, ó, zero bala, meu querido amigo. E bem, senhores, essa foi a lista dos melhores animes da temporada de janeiro de 2026. E verdade seja dita, tem umas coisas aqui que são bem questionáveis, eu acredito que sim. Mas ainda assim, é o melhor que tem. Sério, de tudo o chorume, toda a coisa que saiu essa temporada, porque sim, foram muitos animes, eu consegui pegar pra vocês os melhorzinhos.